o dono da propriedade apareceu com um pacote na delegacia de polícia. E daí nós perguntamos, o que é isso? Não, são as fezes dos criminosos que eu trouxe aqui para vocês fazerem DNA. Você achou que é o CSI? É, mais ou menos Era isso. o CSI. Porque quando eu comecei também, a gente usa as técnicas novas e com a mente um pouco diferente. Eu usava muito essas técnicas de pesquisa de DNA, inclusive. Uma vez identifiquei um caso de um furto de um veículo numa residência, porque o cidadão furtou o veículo e foi arrumar o retrovisor. E aí ele colocou o dedo e isso colocou uma impressão digital no retrovisor interno do veículo. Eu consegui identificar o autor. Pela impressão digital? Pela impressão digital. Tu te achou nos filmes? Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é delegado, seguiu a carreira política, já foi professor e o que mais, Ulisses Gabriel? Tudo bem, doutor? Eu tenho que chamar delegado de doutor ou não? Não. Na verdade, existia um decreto, um decreto imperial novinho, do Dom Pedro, que dizia que aquele bacharel em direito e o médico deveriam ser chamados de doutor. Foi uma questão histórica, recentemente esse decreto foi revogado. Então, tecnicamente, doutor é aquela pessoa que tem o título de doutorado. Então, a pessoa que buscou na academia um desenvolvimento intelectual, alcançou o título de doutor, então essa pessoa é considerada doutora. Mas, então, Ulisses, o delegado de polícia, ele sempre é carregado de respeito pela população. Eu acho que esse título também tem um pouco disso, não tem? Sim, é uma questão que eu sempre discutia com o juiz com o qual eu trabalhava antes de ser delegado de polícia, que existe um mito por trás de algumas carreiras. Existe uma áurea, né, que diz que historicamente essas pessoas têm influências nas cidades onde atuam ou trabalham. O caso do juiz, promotor, de um delegado, de um padre e do prefeito. São pessoas, e do médico também, né? Médico principal da cidade. Antigamente existia um médico, tinha um prefeito, tinha o padre, tinha o juiz, o promotor e o delegado, que eram figuras referenciais. Tanto é que no passado, os delegados de polícia faziam acordos na delegacia em processo de separação, divórcio, dividiam patrimônio, Era tudo isso de forma informal. Ele caneteava ali? Sim, eles faziam o chamado termo de bom viver. E a partir daí, então, as pessoas, de acordo com o que foi deliberado na sala, o que foi negociado, esse patrimônio é teu, aquele o delegado é falou, teu. tá falado. Mas você fala essa história, cara, eu me lembro do amigo meu, isso não faz muito tempo, acho que uns 8 anos, ele se formou em medicina e ele foi trabalhar numa cidade chamada Estrela, lá no Rio Grande do Sul. E eu me lembro da frase dele, ele falou assim, mano, eu tô apavorado, assim, porque ele assim, eu mando mais que o prefeito. Exatamente. E era o médico da cidade, ele assim, cara, todo mundo me respeita. Referencial numa cidade são essas pessoas que lidam com a justiça, com a medicina, com a saúde das pessoas, porque lidando com a justiça, tu lida com a liberdade, que é o segundo valor mais importante. A medicina lida com a vida, que é o primeiro valor mais importante. E a religiosidade, no caso dos padres e pastores, nas cidades mais católicas os padres, tem muito a ver com essa ligação com Deus. Então são coisas que acabam dando uma característica de endeusamento daquela profissão. Mas o pessoal te procura para pedir opinião. Sim, isso muitas é normal, pessoas. Né? É normal. A minha sala sempre está aberta para as pessoas, né, na delegacia, e elas acabam procurando para N situações. Agora com as redes sociais isso facilitou muito, né? Reiteradamente as pessoas chamam, pedem conselhos, pedem ajuda, denunciam. O pessoal te pergunta antes de cometer um crime, polícia? Não, eu nunca... Não pede opinião para não cometer? Não, eles não pedem. Alguns que estão mais irritados, que às vezes procuram a delegacia, falam, eu vou matar fulano de tal. Daí a gente tem que aconselhar, né? Para que se evite um mal maior, tem que manter a calma. Mas a vida na delegacia de polícia ela é cercada de situações interessantes, complexas, difíceis. Na minha carreira toda, eu terminei a faculdade com 22 anos e com 23 eu passei no concurso para delegado. Então com 24 eu já era delegado de polícia. Novo, muito novo, né? Sim, magrelo. Não que eu seja gordo agora, né, mano? Mas era mais magrelo ainda. Fui parar na delegacia da mulher,
aqui. Você começou aqui em Criciúma? Isso, na Almirante Barroso. Tinha a delegacia da mulher que ficava na esquina ali, perto da antiga central de polícia. O Márcio Campos Neves também. O Márcio me sucedeu na delegacia. Tá isso. E aí depois eu fui para Orleans. Quando eu fui para Orleans, no final de 2008, então o Márcio vem para Orleans e assume a condição de delegado da delegacia da mulher. E aí acabei indo para Orleans, novo, né? Tinha só experiência do Poder Judiciário, no qual trabalhei desde 2000. Então fiquei 6 anos trabalhando no Poder Judiciário. Comecei como voluntário, virei bolsista, estagiário e assessor. Mas sempre trabalhando na pizzaria dos meus pais, que eu comecei a trabalhar cedo. Com 7 anos eu já comecei a recolher os pagamentos nas mesas dos clientes. Com 12, minha mãe teve que fazer uma licenciatura plena em História para validar o diploma dela de pós-graduada em História pela FUCRE, pela antiga FUCRE. Eu lembro que eu vim aqui em Criciúma pequeno junto com ela. E aí ela teve que fazer uma licenciatura plena em História de férias, porque não dava para ela fazer durante o semestre, porque tinha que dar aula e tinha que cuidar da pizzaria. E aí com 12 anos eu assumia a condição de cozinheiro da pizzaria lá em Turva. Você era pizzaolo? Exatamente, com 12 anos de idade. A pizzaria existe até hoje lá em Turvo. Tem 37 anos, vai fazer 38 no ano que vem. E eu faço 38 este ano. Então, acabei com essa experiência. E eu tive um problema grave na minha vida, porque meu pai tinha problema com alcoolismo. E a primeira vez que eu me deparei, tive que tomar uma atitude, ele estava agredindo a minha mãe, eu tive que, com 7 anos de idade, dar uma chinelada nele para ele parar de fazer isso. A minha mãe estava grávida, isso é uma coisa que me marca muito. E isso fez com que a gente sofresse muito. Eu até fui embora de casa quando eu tinha 13 anos de idade, fui morar com a minha avó e trabalhava no açougue do meu tio, com 13 anos então. Depois eu acabei voltando para casa e vi que eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou um caminho de revolta, que poderia me levar para o uso de drogas, para o crime, ou um caminho do bem e tentar fazer com que eu procurasse uma carreira que ajudasse essas pessoas que sofrem com esse problema. E tentar fazer a minha vida. Eu sonhava com várias coisas. Mas nunca ia ser delegado? Na verdade eu queria ser juiz de direito, para tomar decisões. Mas você acha que ajuda mais as pessoas como delegado do que como juiz? São 2 carreiras muito nobres, né? Eu acho que eu vivo mais a realidade na delegacia de polícia. Tenho contato próximo com as pessoas naquele momento do problema mesmo, do problema, do que analisar a questão documental. Como é que faz para esquecer o coração muitas vezes, Ulisses? Eu estava conversando com o teu produtor, com o Fernando. É difícil, assim, quando estou de plantão, que tem uma situação de violência doméstica, que muitas vezes a vítima não quer fazer nada, isso me incomoda demais, porque eu vejo naquela pessoa a minha mãe, não querendo tomar uma decisão mais abrupta. Então, e você não pode influenciá-la, né? Não, eu não posso influenciar. Eu fico puto da cara comigo mesmo dentro, né? Mas eu não gero essa influência, porque é algo que não cabe a mim tomar essa decisão. A gente sempre orienta para ela voltar a procurar psicóloga policial na delegacia, para ter uma conversa técnica a respeito da situação, com uma abordagem mais não emocional, né? Mais teórica e não emocional. Mas nós somos seres humanos e nessa condição nós estamos suscetíveis à influência. Então isso marca muito a minha vida. E aí então eu queria ser juiz de direito, trabalhava como juiz em Turvo e estava me preparando para isso. No decorrer da faculdade eu acabei praticamente ganhando a faculdade de graça pelo meu desempenho, fui em primeiro lugar no vestibular, e ato contínuo, no decorrer da faculdade surgiu uma legislação que dizia, para ser juiz de direito tem que ter 3 anos de prática jurídica. E eu me formo e resolvo fazer o concurso para delegado para testar os meus conhecimentos. Eu lembro que no dia de pagar a inscrição eu acabei não pagando, a minha mãe acabou indo pagar para mim, era R$100. Você passou de primeira? Passei. E aí, mas eu vou contar a história, eu não queria ser delegado de polícia, queria ser juiz de direito, mas eu vou fazer como experiência a prova. Foi no dia 21 de janeiro de 2006 a primeira prova. Era um domingo, desculpe, dia 22 de janeiro. E no dia 21 teve um show no Yacht Clube Morro dos Conventos com o DJ Malboro, que ele tinha aquela música Tira a Camisa, né? Ele levantava a camiseta e começava a rodar.
E aí eu fui naquele show porque eu não estava preocupado com a prova, não tinha interesse, a prova que se exploda, era tarde. Fiquei até 5 horas da manhã bebendo cerveja, fui para casa dormir, fui num churrasco que os meus amigos estavam fazendo um arroz de silva e vim fazer a prova. A prova tinha 4 horas, 2 horas e meia, depois eu saio da prova aqui na Unesc. Ligo para mim, saí da prova, tá de sacanagem comigo. Eu pago a inscrição e tu vai ali em 2 horas e meia, termina a prova. Eu disse, não, eu vou passar, não te preocupa. Falou para ela, eu vou passar. Vou passar. Todas as questões eu sabia. Aí... Ela não acreditou muito nisso. Não. Aí acabou saindo o resultado, eu acabei passando. Eram 200 candidatos por vaga. Fiz as outras provas, né, prova física, as provas de pesquisa dos antecedentes. E acabei virando delegado de polícia e me apaixonei pela minha profissão. Vi muita coisa, me deparei com muitas situações inusitadas e engraçadas, mano. Certa feita nós estávamos investigando um furto que havia acontecido numa comunidade do interior e daí o dono da propriedade apareceu com um pacote na delegacia de polícia e daí nós perguntamos o que é isso? Não, são as fezes dos criminosos que eu trouxe aqui para vocês fazerem DNA. Você achou que é o CSI? Mais ou menos isso, porque quando eu comecei também, a gente usa as técnicas novas e com a mente um pouco diferente, eu usava muito essas técnicas de pesquisa de DNA, inclusive. Uma vez identifiquei um caso de um furto de um veículo numa residência, porque o cidadão furtou o veículo e foi arrumar o retrovisor. E ele colocou o dedo e isso colocou uma impressão digital no retrovisor interno do veículo. Eu consegui identificar o autor. Pela impressão digital? Pela impressão digital. Tu te achou nos filmes então, americana? Imagina. Aquelas coisas vindo assim na tela, tá, impressão digital ocorrendo, é mais ou menos não isso. É uma coisa tão complexa quanto a investigação americana, né? Porque lá o policial também ele tem uma valorização do seu relatório de investigação. Então, se estiver mentindo no depoimento, ele coloca isso no depoimento, isso tem valor. Aqui no Brasil, o criminoso pode mentir. O policial vai dizer, eu acho que ele está mentindo? Sim, eu fiz um curso com agentes do FBI, do FBI, 3 agentes do FBI e conversamos bastante sobre isso. Eles diziam, olha, se o cara estiver mentindo e pela expressão corporal, pelas respostas, tu comprovar e colocar isso no relatório, isso vai ter validade judicial. Caraca. E aqui no Brasil isso não tem. Então é uma necessidade que nós temos de melhorar esse trabalho e valorizar mais o trabalho policial. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Com certeza. Eu tenho o prazer de receber ele, o delegado Ulisses Gabriel, para um papo rapidinho. Eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 e 527 da NET Criciúma, na Unisul TV, Tubarão Canal 4, 26 Laguna e 22 para TV a cabo. E também estamos nas ondas da Rádio Guarujá, todas as noites às 11 da noite, AM 960, para Orleans e toda a região, que é a cidade que mora o delegado Ulisses. Que você é delegado de Orleans? Sim, senhor. Hoje licenciado por conta da situação política, né? Que o delegado ele não pode usar do seu cargo para intervir na questão política. Como sou pré-candidato a prefeito, eu estou licenciado da função pela legislação eleitoral. Tá, mas você não desejava ser delegado e você foi. Agora você não deseja ser político e vai ser também? Pois é, isso é uma dúvida cruel, né? Eu entendo que se nós não participarmos da política, as pessoas de má índole vão participar. Então eu sempre estimulo os jovens e as pessoas a participarem da política, em especial aqueles que nunca participaram de uma boa política. Mas a decisão vai acontecer um pouco mais na frente ainda, nós temos aí agora é muita até negociação setembro ainda, né, para se decidir essa questão das coligações da efetiva candidatura. Então aguardo com bastante serenidade essa situação. Você é uma pessoa que sempre cuidou muito do seu nome, em virtude da sua profissão também, mas pessoalmente eu sei que você zela muito por ele. O fato de escolher a política não te preocupa em manchá-lo, Ulisses? Isso gera um desgaste. A Taine sempre falou que o pai dela sofreu muito no envolvimento político. Porque quando a cidade se racha ao meio, tu pode fazer o melhor trabalho, ser a melhor pessoa do mundo. Mas quando há um envolvimento político,
aquela pessoa que é de outra facção partidária, de outro grupo partidário, sempre vai achar um defeito. Você fala facção porque é tudo bandido? Não, é porque tem muitas pessoas envolvidas na política que estão aí só para obter vantagem. Por isso que às vezes eu chamo isso de facção. Não é literalmente uma facção criminosa, mas o que a gente vê efetivamente no Brasil, no estado e em alguns municípios é pessoas incrustadas no poder para obter vantagem econômica. Eu sempre digo, fico me perguntando muitas vezes, por que eu vou me envolver na política? Eu vou perder salário. Então eu vou perder R$400 mil em 4 anos de salário, porque o salário do prefeito é maior que o meu. Além disso, eu vou ter um acúmulo e um desgaste de situações. Você não vai poder ser delegado depois ou pode? Não Aí posso. Não pode. Só posso exercer a função de prefeito municipal. Tem que ter gente de confiança, porque tu assina documentos e daqui a pouco tu pode ser responsabilizado civilmente, penalmente, administrativamente pelas decisões tomadas. E muitas vezes não naquele ano que você fez o negócio, Sim, né? Gente que está respondendo fatos posteriores, muitas vezes sem dolo, e nem vontade de praticar um ato. Então é uma coisa que tem que ser bem pensada, mas eu penso que se nós tivermos um copo, ele estiver sujo com Coca-Cola ou com café, e nós quisermos limpar esse copo, só que a gente não pode virar, porque se a gente virar, a gente vai botar o mundo de cabeça para baixo. Então a gente tem que ir colocando água limpa dentro do copo. Vai colocando água limpa, vai chegar uma hora que o copo vai ficar limpo. Então acho que essa é a ideia da política, a participação de pessoas que não estão aí para obter vantagem, mas para tentar fazer alguma coisa que seja uma referência. Mas eu imagino que você já tenha se decepcionado bastante com a política. A gente se decepciona com as pessoas, com a política. Eu sempre digo que o aprendizado que eu tive foi muito grande, porque tinha pessoas que eu jamais imaginei que iriam me ajudar no processo eleitoral. Tinha pessoas que eu acreditava que iriam me ajudar e não me ajudaram. Eu fiz uma eleição muito barata, mano. O que eu construí na eleição para deputado foi preparar as redes sociais, buscar uma agência de publicidade para me ajudar e fazer santinho e divulgar o meu nome. Então eu ia nos lugares... Você correu muito? Eu fiz 70 mil quilômetros. Caraca. Eu fiz 50 mil quilômetros com um carro e 20 mil quilômetros com outro. Muitas vezes, teve um dia que eu tinha uma reunião aqui em Criciúma ao meio-dia, eu estava em Xanxerê até meia-noite do dia anterior. Do ladinho. Tá? Então eu saí de Xanxerê às 4 horas da manhã, viemos para cá, estivemos em Orleans num evento às 10, meio-dia aqui em Criciúma, depois Tubarão, depois Orleans novamente. Então era uma dinâmica que às vezes é muito complexa, né? Porque o voto da pessoa em mim não é um voto por dinheiro, é um voto de convencimento. E muitas vezes eu fui em Xanxerê em um dia, eu fui conversar com 70 pessoas em ambientes distintos. Eu tive que fazer 20 vezes a mesma conversa. Então é uma situação que é bem desgastante, porque tu tens que mostrar a tua ideia e tu não pode te cansar em mostrar a tua ideia, tu tens que convencer aquelas pessoas. Tu não está pagando o cara e o cara vai votar em ti, independentemente de qualquer coisa. Tu tens que convencer. Você ficou suplente de deputado e assumiu. Sim, assumi. Como é que foi essa experiência? Foi bem bacana, eu gostei muito da atuação, vi que eu poderia fazer coisas. Gostou mesmo daí? Você se sentiu bem ali? Me senti. Eu gosto de falar em público, né? Eu gosto do uso da tribuna, do apresentar demandas à sociedade na área da saúde, na área da agricultura, na área da assistência social, na área da segurança pública, que é o que eu mais conheço. Acho que eu posso contribuir muito nessa área para Santa Catarina. Nós tivemos um case de sucesso em Orleans, que foi a diminuição do número de crimes de roubo em 70%, 80%. Nós tínhamos 10, 12 crimes de roubo num ano, isso caiu para 4, 3 e todos elucidados. E eu vi que essa interlocução entre Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, um trabalho integrado, cada um fazendo o seu, e um trabalho de motivação dos policiais, ele dá resultado. Então na nossa delegacia nós temos 5 carros, todos os carros são bons, a estrutura da delegacia é boa, os computadores são bons, os policiais então trabalham num ambiente qualificado, num ambiente limpo, num ambiente asseado, num ambiente bonito. Isso motiva muito. E acho que esse case que a gente fez em Orleans, transformando uma das cidades mais seguras de Santa Catarina, acaba repercutindo. Isso dá voto?
Muitas pessoas votam em mim por conta disso. Se ele foi um bom delegado, ele pode ser um bom deputado. Eu tenho feito andanças na cidade de Orleans, nessa questão da pré-candidatura a prefeito, e as pessoas dizem, mas o senhor é um bom delegado. Tem que ficar na delegacia. Fala assim, fica aí, o teu lugar é melhor aqui. Tu é melhor aqui, eu me sinto segura quando tu estás na delegacia, e isso então me deixa muito feliz. Só para contar uma história rápida de um trabalho de investigação que nós fizemos, certa feita apareceu uma caminhonete queimada na comunidade de Itaipa, mais 10 gabine dupla com 1 ano de uso, e essa caminhonete acaba se ligando a um corpo que aparece queimado em Braço do Norte. Nós identificamos o proprietário da caminhonete, era um cidadão, e aí morreu então esse cidadão. Começamos a fazer um levantamento da história desse cidadão, descobrimos que ele estava, o cidadão que nós acreditávamos que tinha morrido, morando clandestinamente na Itália. Ele estava tendo nome utilizado por outra pessoa. Descobrimos que essa pessoa que estava utilizando o nome dele era o irmão dele, estelionatário, que usava o nome dele para fazer financiamentos e usava a identidade desse indivíduo. Apareceu morto, até nós levantarmos a situação, passou alguns dias, fomos na casa onde ele morava. Chegamos lá, a casa toda certinha, eu fui no lixo da residência, na rua. Comecei a olhar o lixo. Encontrei uma carta suja com borra de café, de amor, para a mulher desse cidadão, com uma assinatura. Daí eu coloquei em cima da minha mesa na delegacia, aquela carta, e um policial olhou para o senhor delegado, olha ao contrário a assinatura. O cara tinha feito em letra garrafal a assinatura, mas com o nome ao contrário, era Marcelo Silva, ele colocou S e o nome dele é o contrário. Então nós começamos a encontrar o elemento e a motivação do crime, pela assinatura. Ficamos fazendo a investigação, o exame de DNA deu positivo, que era aquele cidadão que não estava na Itália. Nós representamos pela prisão, eles foram presos no Paraguai, algum tempo depois, porque uma pessoa desconfiou da figura deles e jogou na internet o nome e descobriu que eles eram foragidos. E a partir daí nós acabamos prendendo esses indivíduos. Então, o trabalho de investigação, ele acaba sendo referência quando tu vai atrás, tu pesquisa, tu usa todos os instrumentos possíveis. Se tu tens vontade, não há crime insolúvel. Todos têm solução? Todos têm solução. O medo faz parte da tua profissão? Só que tu precisa trabalhar. O medo faz, claro, porque eu já me enfrentei pelo menos 3 situações com trocas de tiro. Uma em Orleans, que eu tive a arma subtraída por um adolescente, um policial fez um disparo e acabou atingindo esse adolescente que estava com mandado de apreensão. Uma situação aqui em Criciúma, onde morreram 2 criminosos, e uma outra situação aqui no terminal central, onde eles iriam estourar um caixa eletrônico. Caraca, velho. Então, tu tem que ter medo, né? Receio, porque se tu não tem medo das coisas, tu vira um maluco. E aí vira o Rambo, né? Coloca pessoas em situação de perigo. Vamos supor que alguém entra aqui e tente fazer um assalto. Eu vou reagir a esse assalto. Eu tenho que entender que o cara pode atirar de lá e te atingir. Então eu tenho que entender... Eu estou em perigo aqui contigo? É possível, mas eu tenho que entender que eu posso fazer um disparo daqui e atingir alguém lá. Então a gente tem que ter muita consciência, porque se tu vira um louco, um sociopata, na polícia, tu acaba trocando os pés pelas mãos e fazendo cagada. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que o medo, o receio é importante. Agora vem cá, me diz uma coisa. Recentemente o prefeito de Itajaí, que é médico, sugeriu uma aplicação de ozônio. Você viu isso, né? Vi. Você, como prefeito, sendo delegado, você vai sugerir o que para a população? Que ela ande armada? Não, cada um na sua área, pô. Sim, mas a gente tem que ter pesquisa científica para comprovar esse tipo de situação, né? O que se observa é que eu sou um defensor, que as pessoas têm o direito de andar armadas, mas com critérios. Então ele tem que passar no psicotécnico, porque não vai comprar uma arma no mercado. Eu vou sair daqui no mercado patrocinador do Humanos, eu quero uma arma dessa, eu quero esse tipo de munição. Isso não pode acontecer. Tem alguns amigos que moram no Arizona, cara, que eles me contam que é uma loucura aquilo. Sim, mas é uma situação um pouco diferenciada, né? Cada povo tem uma cultura um pouco diferente. Mas você acha que nós brasileiros estaríamos preparados para isso que você fala?
Eu acho que se for fazer uma análise de capacidade de tiro, porque não dá para pegar um cidadão que não consegue efetuar um disparo de arma de fogo e dar uma arma para ele, né? Então ele tem que ter uma condição mínima de preparo e uma condição psicológica mínima. Eu, diante dessa situação, faço essa defesa. Então o cidadão teria que ter o direito de ter a sua arma, desde que tenha condição, um processo bem complexo de apuração da capacidade psicológica e motora do cidadão de ter uma arma de fogo. Só olhando para uma pessoa, você já sabe mais ou menos como ela é? O tempo, essa experiência que você já tem? O tempo já demonstra isso, te ensina. Meu avô sempre falava, né? Eu conheço o burro pelo pelo. Então, quando tu olha uma pessoa, tu já consegue perceber se ela tem característica de criminoso ou não. Eu tenho ou não? Como é que eu tô na tua análise? Tem característica de sociopata, né? Sociopata? Não. Sociopata. Para fazer a pergunta eu não tenho medo. Do ozônio. Eu não tenho fazer medo. A pergunta do ozônio, tá interessado em alguma coisa, né? Não. Doutor, que prazer lhe receber. Que prazer. O prazer foi meu. Tem Instagram? Pessoal Sim, te acompanhar? Meu Instagram é Delegado Ulisses Gabriel, @Delegado Ulisses. E o meu Facebook também é Delegado Ulisses Gabriel, minha fanpage. Estamos aí, até comemorei 17 mil seguidores no Instagram e 75 mil no Facebook. As pessoas que estão aí, elas vêm para debater e discutir algumas questões, elas me demandam também por dúvidas, me demandam por denúncia anônima, então eu recebo a denúncia, repasso a quem de direito. Então é legal essa interação que eu tenho com os meus seguidores nas redes sociais. Legal é ter você aqui, que bom que deu certo. Obrigado, Sucesso mano. nas carreiras que você escolher. Sempre. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Agora o que eu falo para acabar esse programa? Bom, é o seguinte, fazendo boas escolhas na vida ou não, mas faça boas escolhas, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.